Olá, Grupo 5, tudo bom com vocês? Hoje é para eu contar para vocês uma história muito legal. Isso mesmo, a história da independência do Brasil. Mas você já parou para pensar um pouquinho sobre o que é independência? Quando é que somos dependentes de alguém e quando deixamos de ser dependente? Quando nós ficamos independentes? Bem, dependente é quando a gente precisa de alguém para as nossas necessidades. E independente é quando a gente não precisa mais de ninguém, quando a gente pode andar sozinho, cuidar das nossas coisas e das nossas necessidades. O Brasil, há muito tempo atrás, ele era dependente de Portugal. Mas como foi que começou essa história? Eu vou explicar direitinho para vocês. Há muito tempo atrás, antes de papai e mamãe nascer, antes de a gente nascer, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, tinha um menino muito legal chamado Pedro. Ele morava lá em Portugal. Pedro e sua família resolveram fazer uma linda viagem de barco. Então, Pedro e sua família embarcaram para uma aventura para onde? Para aqui. Isso, para o Brasil. Olha só, Pedro ficou muito encantado com os bichos, com os animais, com as árvores e com as pessoas que moravam aqui, que eles decidiram chamar de índios, visto que eles pensavam que aqui era a Índia. Olha só. Pedro ficou tão animado que se acostumou muito a morar no Brasil. O papai e a mamãe de Pedro resolveram voltar para Portugal. Então pegaram o navio e retornaram para sua terra natal, que era a terra que ele tinha nascido. Mas Pedro não quis voltar. Pedro já era muito amigo dos brasileiros e ele ficou aqui no Brasil. Só que depois de um tempo, Pedro recebeu uma cartinha. Pedro olhou a cartinha e não acreditou no que ele leu. O pai dele, o rei, pediu para ele voltar para Portugal e que ele ia continuar mandando no Brasil de lá mesmo. Pedro não gostou dessa história. Pedro já estava gostando do Brasil, já estava gostando dos brasileiros. Então ele não aceitou voltar. Ele chegou para todos os amigos dele e disse: "Eu fico", e resolveu ficar. Pedro, não conformado com a situação de Portugal mandar no Brasil como príncipe, ele resolveu tomar uma atitude. Ele pegou a sua espada, correu, foi na beira do rio e levantou a espada dizendo: "Independência! Independência!" Ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Mas não é o dia 7 de setembro que nós estamos vivendo agora. É um 7 de setembro de muito tempo atrás. Olha, os brasileiros ficaram muito felizes com o fato de agora não depender mais de Portugal. Eles eram independentes e com isso puderam comemorar. Hoje é dia de festa, dia de comemorar. Nosso Brasil ficou livre, vamos nos alegrar. Vou te dizer uma coisa, Dom Pedro foi legal. Com grito de independência nos livrou de Portugal. E foi assim que foi proclamado o 7 de setembro, a independência do Brasil. Fique ligadinho que essa semana tá cheia de coisas legais pra gente aprender sobre o nosso país, tá bom? Beijocas e pipocas e tchau!